Capítulo 12. O infeliz Maisan. A atmosfera estava límpida e o vento era leve. O Vitória subiu quase perpendicularmente a uma altura de 500 metros, que foi indicada por depressão de perto de 5 centímetros na coluna barométrica. Naquela elevação, corrente mais acentuada carregou o balão para o sudoeste. Espetáculo maravilhoso desenrolava-se ante os olhos dos viajantes. A ilha de Zanzibar surgia inteiramente à vista, destacando-se por seu colorido mais escuro, como se fosse apresentada num planisfério. Os campos tomavam aparência de pedacinhos de amostras de várias cores, o grande ramalhete de árvores indicavam os bosques e as matas. Os habitantes da ilha surgiam como insetos. Os brados e os gritos extinguiam-se pouco a pouco e os tiros de canhão vibravam na concavidade inferior do aeróstato. "Como tudo isto é lindo!" exclamou Joe, rompendo pela primeira vez o silêncio. Os outros não responderam. O doutor achava-se atarefado em observar as variações barométricas, anotando os diversos pormenores da ascensão, enquanto Kennedy tudo observava, por demais emocionado para poder falar. Os raios de sol vinham em auxílio do maçarico, aumentando a pressão do gás. O Vitória atingiu a altura de 900 metros. O Resoluto parecia agora simples barquinho e a costa africana delineava-se a oeste por imensa orla de espuma. "Perderam a voz?" perguntou Joe. "Estamos observando", respondeu o doutor, dirigindo sua luneta para o continente. "Eu não posso ficar sem falar." "Fale à vontade, fale quanto quiser." O Joe entrou em ação, entregando-se a considerável abuso de onomatopeias. Os O, A, I, U escapavam-se-lhe dos lábios sem cessar. Durante a travessia do mar, o doutor julgou conveniente manter-se naquela elevação podia, assim, observar extensão maior da costa. O termômetro e o barômetro, suspensos no interior do toldo entreaberto, encontravam-se ao alcance da sua vista, enquanto o segundo barômetro, colocado na parte externa, devia servir durante os quartos noturnos. Ao cabo de 2 horas, o Vitória, impelido com a velocidade de pouco mais de 14 quilômetros, ganhou a costa. O doutor resolveu aproximar-se de terra. Moderou a chama do maçarico e logo o balão desceu a 100 metros do solo. Achava-se sobre Mrima, denominação dada a esta parte da costa oriental da África. Densas orlas de risóforos protegiam as margens e a maré baixa deixava visíveis suas espessas raízes carcomidas pelo dente do Oceano Índico. As dunas que formavam outrora a linha costeira arredondavam-se no horizonte e o Monte Nguru levantava seu pico para noroeste. O Vitória passou por uma aldeia que, examinando no mapa, o doutor verificou tratar-se de Kaole. Toda a população emitia urros de cólera e temor. Passaram a arremessar em vão suas flechas contra aquele monstro dos ares, que deslizava majestosamente a salvo de toda aquela manifestação de furor. O vento impelia para o sul, o que não chegou a inquietar o doutor. Pelo contrário, aquela direção permitia-lhe seguir a rota traçada pelos capitães Barton e Speck. Kennedy acabou por tornar-se tão loquaz quanto Joe, passando ambos a trocar frases de admiração. "Abaixo as diligências!" dizia um. "Abaixo os navios!" dizia outro. "Abaixo os trens!" retornava Kennedy. "Neles a gente atravessa um país sem ver nada." "Para mim agora é só balão!" exclamava Joe. "Nem se sente a viagem e toda a natureza vai se desenrolando aos nossos olhos." "Que espetáculo! Parece sonho de tão maravilhoso." "É, mas, que tal se almoçássemos?" indagou Joe, a quem as alturas abriam um apetite. "E uma ideia, rapaz." "Muito bem. A refeição não demorará a ser preparada. Teremos biscoito e carne em conserva. E café à vontade", aparteou o doutor. "Permito que se sirva do calor do meu aquecedor. É o que ele tem até demais. Assim não precisamos ter medo de incêndio." "Seria horrível!" exclamou Kennedy. "É como se tivéssemos um barril de pólvora debaixo de nós." "Absolutamente", respondeu Ferguson. "Mas, enfim, caso o gás se incendiasse, ele se consumiria pouco a pouco e desceríamos à terra, o que não iria agradar-nos." "Mas não se preocupe, nosso aeróstato é hermeticamente fechado." Então,
O melhor é comermos agora, disse Kennedy. Bem, senhores, interveio Joe, agora vou preparar café. Instantes depois, 3 xícaras fumegantes foram servidas, encerrando almoço substancial, temperado pelo bom humor dos convivas, após o que cada qual voltou ao seu posto de observação. A região distinguia-se por sua extrema fertilidade. Veredas sinuosas e estreitas desapareciam sob abóbadas verdejantes. Passavam por cima de campos cultivados de tabaco, de milho e de cevada, em pleno sazonamento. Aqui e ali, vastos arrozais com suas hastes eretas e suas flores vermelhas. Distinguiam-se carneiros e cabras encerrados em grande engradados suspensos sobre estacas, para livrá-los dos dentes dos leopardos. Vegetação luxuriante florescia naquele solo pródigo. Em numerosas aldeias reproduziam-se as cenas dos gritos e da estupefação à vista do Vitória, e Ferguson conservava-se prudentemente fora do alcance das flechas. Os habitantes, agrupados em torno das cabanas próximas umas das outras, perseguiam por longo tempo os viajantes com suas inúteis imprecações. Ao meio-dia, o doutor, depois de consultar seu mapa, deduziu que se encontrava sobre a região de Uzaramo. As terras eram cobertas de coqueiros, de mamoeiros e de algodoeiros. Para Joe, em se tratando da África, aquela vegetação já parecia bastante natural. Kennedy divisava lebres e codornizes que pareciam estar pedindo tiro de sua espingarda. Mas seria desperdiçar pólvora, em vista da impossibilidade de apanhar a caça. Os aeronautas caminhavam à velocidade de 20 km/h e logo estavam sobre a aldeia de Tunda. Foi ali, disse o doutor, que Barton e Speck foram acometidos de febres violentas e julgaram por algum tempo que sua expedição estivesse perigando. Apesar de se encontrarem a pouca distância da costa, quase não podiam suportar o cansaço e as privações que vinham sofrendo. Em verdade, naquela região reina a malária, permanentemente. A fim de evitar que ela os atingisse, o doutor teve de levar o balão acima das emanações daquelas terras úmidas, absorvidas por sol ardente. Algumas vezes, podiam divisar uma caravana descansando num kraal à espera da brisa noturna para reencetar sua viagem. São logradouros rodeados de sebe e matas, onde os mercadores se abrigam não somente das feras como também das tribos saqueadoras daquelas paragens. Viam-se os nativos em disparada, dispersando-se ao depararem com o Vitória. Kennedy desejava examiná-los mais de perto, mas Samuel opôs-se a tal intento. Os chefes estão armados de mosquetes, explicou, e nosso balão seria ponto de mira certo para uma bala. Será que um furo de bala ocasionaria a queda do balão? Inquiriu Joe. Imediatamente, não. Mas logo o buraco se transformaria em vasto rasgão e nosso gás escaparia todo por ele. Nesse caso, o melhor é nos mantermos a boa distância daqueles infiéis. O que será que eles pensam vendo-nos assim voando? Talvez tenham vontade de adorar-nos. Sim, eles podem adorar-nos se quiserem, ponderou o doutor, mas só de longe, que é mais seguro. Vejam, a região já começa a mudar de aspecto. As aldeias rareando, as mangueiras e toda a vegetação já desapareceram. O solo torna-se mais acidentado e tudo indica que teremos montanhas pela frente. Tem razão, concordou Kennedy. Parece que já estou vendo elevações deste lado. No oeste. Devem ser as primeiras montanhas de Urizara, na certa o Monte do Tumi, atrás do qual espero descer para passarmos a noite. Vou avivar a chama do maçarico. Somos obrigados a manter a altura de 200 metros. Não resta dúvida que sua ideia foi fantástica, meu senhor, comentou Joe. Que facilidade! É só virar uma torneira e pronto. Assim que o balão ganhou mais elevação, disse o caçador. E Ferguson conservava-se prudentemente fora ela ao alcance das flechas. Aqui estamos bem melhor. O reflexo do sol naquela areia vermelha já se estava tornando insuportável. Vejam que árvores formidáveis! Exclamou Joe. Só com uma dúzia delas se faria uma florestal São Balbás, elucidou o Dr. Ferguson. Olhem aquele ali. Deve ter no mínimo 30 metros de circunferência. Pode ter sido perto dele que morreu o francês Maizan, em 1845, pois estamos sobrevoando a aldeia de Dej la Mora, onde ele se aventurou sozinho.
Foi agarrado pelo chefe da povoação, amarrado ao tronco de uma árvore, e o negro feroz lhe cortou aos poucos as articulações enquanto retumbavam os cânticos de guerra. Depois, dilacerou-lhe a garganta, parou para afiar seu facão embotado, e acabou arrancando a cabeça do infeliz com as mãos. O pobre francês só tinha 26 anos. Por favor, não pare por aqui, patrão, pediu Joe. Subamos, subamos. Pois não, meu caro, ainda mais que temos à nossa frente o Monte do Tumi. Se meus cálculos não falham, nós o passaremos antes das 7 horas da noite. Não vamos viajar à noite? Perguntou o caçador. Não, sempre que for possível evitar. Com cuidado e vigilância, poderíamos fazê-lo sem o menor perigo, mas acontece que não basta atravessar a África, é preciso também vê-la. Até agora não podemos queixar-nos, patrão. A região mais cultivada e mais fértil do mundo em lugar de um deserto. Vá a gente acreditar nesses geógrafos. Ainda é cedo para tirarmos conclusões. É melhor esperarmos um pouco mais. Por volta das 6:30 da tarde, o Vitória achava-se em frente ao Monte do Tumi. Para transpô-lo, teve de erguer-se a quase 1000 metros, o que o doutor conseguiu simplesmente elevando a temperatura de 10 graus centígrados. Na verdade, ele manobrava o balão sem a menor dificuldade. Kennedy indicava-lhe os obstáculos a vencer e o Vitória singrava os ares roçando a montanha. Às 8 horas, descia a encosta oposta, cujo declive era menos acentuado. As ancoras foram lançadas para fora da barquinha e uma delas, esbarrando nos galhos de frondoso nopal, enganchou-se. Imediatamente, Joe deslizou pela corda e fixou-a solidamente. Assim que concluiu a tarefa, atiraram-lhe a escada de seda e ele galgou-a com agilidade. O aeróstato quedou-se quase imóvel, ao abrigo dos ventos leste. Procedeu-se aos preparativos da refeição noturna. Os viajantes, excitados pela viagem aérea, abriram larga brecha nas suas provisões. Quanto caminhamos hoje? Interrogou Kennedy, dando largas ao seu apetite voraz. O doutor consultou o excelente mapa que lhe servia de guia. Depois respondeu, 220 quilômetros para o oeste. Kennedy observou que o balão se dirigia para o sul, o que satisfazia ao doutor, que desejava, tanto quanto fosse possível, seguir o rastro de seus predecessores. Decidiram que a noite seria dividida em 3 quartos, a fim de que cada um pudesse velar pela segurança dos outros 2. O doutor ficou com o quarto das 9 horas, Kennedy com o de meia-noite e Joe com o das 3 horas da madrugada. Assim, Kennedy e Joe, envolvidos em suas cobertas, estenderam-se sob o toldo e dormiram tranquilamente, enquanto o Dr. Ferguson ficava de guarda.